o terceiro item, né? O terceiro vídeo de leitura, de estudo do livro Mediunidade e Sintonia, de 1986, que foi ditado por Emmanuel, ao nosso grande e querido médium Chico Xavier, lá na cidade de Uberaba. Antes de começar a leitura, vamos passar alguns recadinhos, né? Vou olhar na minha colinha aqui. Primeiro, itens anteriores, né? O item 1 e o item 2 estão no canal, disponíveis aqui, né? no próprio Instagram. Existe a gravação simultânea também para o YouTube, então a gente já deixa também essa leitura lá no nosso canal do YouTube, com inclusive o texto, né? Então a gente já vai colocando lá no YouTube com o texto, a gente vai passando pelo texto, é bacana para a gente poder acompanhar. Gente, quanto aqui a nossa live, se vocês tiverem perguntas, tiverem sugestões, tiverem qualquer informação, podem deixar no nosso direct e a gente faz aí a resposta depois via stories, tá? Bom, mais um recadinho. Gente, Covid, vamos ter cuidado, vamos manter a nossa higiene, usar nossas máscaras, evitar aglomerações, né? Vamos fazer o nosso papel. E falando de Covid rapidinho, só uma dica de leitura. Eu estou lendo agora o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é do Divaldo Pereira Franco, né? Muito bacana, custa em média R$30 o e-book e o livro físico mais ou menos uns R$60, tá? Então vale muito a pena, um livro muito bacana, traz o lado de lá, né? Tá? O entendimento pra gente do que é essa pandemia e tudo mais, então muito bacana. Vamos lá então, vamos ao que interessa, vamos iniciar a leitura do item 3. Eu estava super ansioso para a gente ler esse item. Eu acho que é um item de uma extrema importância na vida da gente. Porque o título do item já é o seguinte, ó. Examina o teu desejo. Olha que item importante. Então, o que a gente entende por desejo? O que a gente procura? O que a gente quer? O que a gente está buscando na nossa vida, né? Então isso é muito, muito, muito importante. Independente de mediunidade ou não, isso é extremamente importante. Então nós vamos começar o seguinte, ó. Desculpa de novo, vou ter que olhar para cá para ler e voltar. A gente ainda vai resolver isso melhor. Ainda vou ver se eu consigo uma maneira melhor de fazer, mas vamos lá. Emmanuel começa falando o seguinte: mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Olha só, a gente sabe que o nosso cérebro, ele é um dínamo, ele é um gerador de energia e um receptor de energia. Então nós temos as ondas cerebrais gerando comunicação, né? Então a mediunidade, ela trabalha através de ondas, não é? Então quando nós fazemos uma prece, essas ondas são mais altas. Quando nós estamos com maus pensamentos, essas ondas são mais baixas, né? Então, com quem a gente está sintonizando? A gente falou um pouquinho disso lá no item 1, sobre por que o livro se chama Mediunidade e Sintonia. Então, vamos lá. Segundo item que ele fala, médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade. Então, olha que bacana. Ele nos traz aqui, todo mundo é médium, porque todo mundo vibra, todo mundo gera ondas cerebrais, não é? Todo mundo tem essa questão de mediunidade. Vamos lá, aí ele continua assim, cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina, ou seja, depende do que nós buscamos, né? Depende do que nós buscamos, nós nos subordinamos às lutas que nós mesmos escolhemos, né? Então vamos nessa linha. Aí ele continua aqui, acharás o que buscas, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas, né? Então, nós sabemos, buscarás e acharás, né? Então, o que a gente procurar para a gente é o que a gente vai ter na nossa vida. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes
que se dedicam à injúria e à crueldade. Então, olha só, gente. E ele vai dar mais alguns exemplos assim do nosso comportamento, como o nosso comportamento influencia com as nossas companhias, né? Com quem vai andar com a gente. E aí ele coloca: se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Depois ele continua: se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Vamos lá, na mesma linha, né? Conforme nós, as coisas que nós gostamos, o caminho que nós escolhemos traçar para nós, define as companhias que nós teremos, né, em questão de mediunidade. Aí ele muda um pouquinho agora o sentido do texto, isso que é muito bacana. Aí Emmanuel continua: todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Então, ele vem com essa questão. Quando nós nos empenhamos no bem, quais as companhias que nós teremos, não é? Isso, a gente vem falando disso desde o primeiro item do livro, né? Muito bacana a gente perceber essa uniformidade de pensamento, né? Da mediunidade e sintonia tem tudo a ver com o título, né? Então é com o que nós estamos sintonizando. E ele mostrando para nós, olha, depende de como você age, são as companhias que você terá. Até fazendo uma pequena saída do livro agora, indo no livro dos médiuns, só para complementar esse raciocínio que a gente está tendo, no item 252 do livro dos médiuns, Kardec escreveu o seguinte: ressalta do que fica dito em um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso, ou seja, motivo, causa, à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Então olha como isso casa com o que Emmanuel vem dizer para a gente nesse item 3 do livro Mediunidade e Sintonia, né? Tem tudo a ver. Então você vê que lá no livro dos médiuns, Kardec já cita isso. Fala, olha, pela prática do bem, pela prática dos bons pensamentos, pela prática da caridade, pela prática da paciência, né? Toda a prática do bem que nós temos, inclusive nossos pensamentos, nós atraímos, né, os bons espíritos, não é? E isso basta para que afaste os maus, ou seja, nós passamos a ser melhor assessorados, melhor acompanhados, né? Dependendo da nossa forma de viver. Não tem fórmula mágica, né? Quanto melhor nós formos, melhor as companhias que nós teremos, em questão de companhias espirituais, né? Encarnados também, óbvio. Vamos lá. Continuando a leitura lá no livro, vamos voltar. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Então, continuamos nessa mesma questão. Próximo item. Desce à animalidade e encontrarás a extrema multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Então ele diz aqui, é muito importante essa passagem, porque ele nos diz o seguinte: você tem que, como disse Jesus, orar e vigiar, ou seja, se manter, não é? Porque a partir do momento que você desce o seu padrão vibratório, a partir do momento que você começa com maus pensamentos, começa a se rebaixar na questão do que você está vibrando, você vai ter uma multidão de pessoas, de espíritos que vão querer se aproximar de você e te acompanhar nos seus propósitos, não é? Isso para o bem e para o mal. Isso é para todos os sentidos, né? Vamos continuar aqui. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te procederam na jornada de luz, guiando-te às inspirações
as aspirações para as vitórias da alma. Olha que legal. Então, se você eleva o seu pensamento, você eleva a sua maneira de enxergar as coisas, se você se melhora, aqueles espíritos que já passaram, que estão mais além, né, de nós, os espíritos mais evoluídos que nós, os nossos mentores, os nossos amigos da espiritualidade, eles sempre conseguirão se aproximar mais, nos ajudar mais, nos elevar e nos acompanhar. E para fechar, né, Emmanuel coloca aqui o finalzinho dizendo: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Que final lindo, né? E não poderia ser melhor, né? Finalizando dizendo: examina os teus desejos. O que nós queremos? O que nós buscamos? O que é o nosso objetivo? E vigia os próprios pensamentos. Todos nós somos acometidos por maus pensamentos, às vezes até inspirados por maus pensamentos, mas que nós devemos vigiar, não é? E é um exercício. É igual meditação, é um exercício. Toda vez que o pensamento for lá, você puxa ele de volta. Opa, vem cá, vamos, né? Eu conheci um grande amigo médium que qualquer conversa que não fosse elevada, ele falava assim: peraí que eu já volto. Ia lá, pegava um livrinho e lia uma mensagem. Então, é uma pessoa de extremo comportamento, né? Admirável dentro da doutrina espírita. Então, nós temos isso, né? Nós temos que aprender esse exercício. Gente, obrigado, muito obrigado pelos que passaram aqui, pelos que ficaram, pelos que vão ver depois, né? Voltando no recadinho, deixem dúvidas, deixem perguntas, deixem reclamações, dicas, o que vocês quiserem pelo direct, que a gente vai gravando alguns stories e vai respondendo vocês. Bom, um ótimo final de semana, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós. E nós nos vemos de novo no domingo que vem, falando do quarto item, que seria intercâmbio. Deve ser muito bacana. Vamos ler e aí na semana que vem a gente vem para comentar. Um forte abraço, um fraternal abraço para todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Compartilhar no IGTV. E aqui nós vamos encerrar também no YouTube.